Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre queimaduras, né? Quando a gente trabalha esse tema que ele é tão importante ali dentro dos primeiros socorros, é muito importante a gente falar que esse atendimento ele acaba sendo muito comum, tanto em casa quanto no trabalho. E muitas vezes, a primeira pessoa que vai prestar ajuda não vai ser um médico, mas sim alguém que tem ali um conhecimento básico, como vocês que vão estar aprendendo agora. Por isso, é importante saber agir corretamente nos primeiros minutos. Isso pode evitar que a lesão ela piore e até prevenir complicações mais graves. Desculpa, pessoal. Então, dando continuidade aqui, quando a gente pensa no primeiro socorro da queimadura, ele vai ser um atendimento que é extremamente comum no dia a dia. E saber agir corretamente pode evitar inúmeras complicações. Então, o nosso objetivo durante essa aula, o nosso foco, não vai ser decorar o conteúdo, mas sim entender como que vocês vão agir na prática. Vocês precisam sair daqui sabendo como reconhecer uma queimadura, como identificar quando ela é mais grave e principalmente o que fazer imediatamente ali quando a situação acontece. Porque o tempo, ele faz muita diferença nesse tipo de lesão. A gente também vai reforçar o que não deve ser feito, já que a gente tem muitos erros que são comuns e que acabam piorando o quadro do paciente. A queimadura, ela acontece quando algum agente, ele agride a pele e ele começa a destruir as suas células. Essa agressão, ela pode vir do calor, de produtos químicos, da eletricidade ou até mesmo do sol. Um ponto muito importante é que a queimadura, ela não para na hora do acidente. Ela pode continuar evoluindo se ela não for tratada de forma correta. Por isso que o atendimento rápido, ele serve justamente para a gente interromper esse processo, né? As causas mais comuns ali que a gente tem no dia a dia é que a maioria das queimaduras, elas acontecem em situações simples, como na cozinha, durante uma tarefa doméstica, por exemplo, óleo quente, água fervendo, ou até mesmo um ferro de passar, eles já são suficientes para causar lesões extremamente importantes. Produtos de limpeza também é perigoso, principalmente quando usado sem cuidado. E no caso da eletricidade, o risco acaba sendo ainda maior, porque ela pode causar danos internos. Quando a gente pensa em queimadura por choque elétrico, às vezes a gente olha e o ponto de entrada, tá com uma queimadurinha ali pequena, dois pontos de queimadura, né? Um ponto onde entrou a corrente elétrica e um ponto onde saiu. Mas todo o percurso onde essa corrente elétrica passou dentro do corpo da vítima, ela vai passando e vai danificando toda essa área. Então, não é só aquele ponto de entrada ou de saída, mas sim toda a região por onde aquela corrente elétrica ela acabou passando. A gente vai começar falando um pouquinho sobre os tipos de queimadura, né? As queimaduras, elas são classificadas de acordo com a profundidade. Isso é importante porque quanto mais profunda a lesão, maior o dano ao tecido e maior o risco para o paciente. Então, não é só olhar a queimadura, mas é entender até onde essa queimadura ela atingiu, né? Nós temos as queimaduras de primeiro, de segundo e de terceiro grau. A de primeiro grau, ela é superficial, ela atinge ali só a primeira camada da pele, que é a epiderme, depois a gente tem a de segundo grau, que ela é parcial, já afetando a epiderme e a derme, e a de terceiro grau, ela é profunda. Então, tem lesões de todas as camadas. A gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. As queimaduras de primeiro grau, que são as queimaduras leves, ela atinge apenas a camada mais superficial da pele. Então a pele ela fica bem vermelha, fica dolorida, fica quente, mas a gente não tem ali a presença de bolhas. Isso acontece porque essa lesão ela ainda é bem superficial. Normalmente, o próprio organismo ele consegue se recuperar bem, desde que a gente tenha os cuidados básicos. Aqui a gente já tem um exemplo de uma queimadura de segundo grau.
Então aqui a situação ela já exige mais atenção. A gente tem a presença de bolhas, que vai indicar que a lesão atingiu, né, as camadas mais profundas. Essa bolha, ela é uma reação do corpo, mas também ela mostra que a pele ela perdeu parte da sua proteção natural. Por isso que nesses casos existe um risco maior de infecção e o cuidado ele precisa ser mais rigoroso. Na queimadura de segundo grau, a gente tem também a presença da dor, a pele ela fica bem sensível e é importante a gente falar que a gente nunca deve estourar a bolha, tá? Aqui, pessoal, a gente tem uma queimadura mais grave, uma queimadura mais feia, que é a queimadura de terceiro grau. Nesse caso, a gente está diante de uma lesão grave. A pele ela pode mudar completamente de aspecto, ela pode ficar escura, ela pode ficar branca, ela pode ficar endurecida. Um detalhe importante é que nesse caso ela é feia, né, aos olhos, mas o paciente não tem dor, né? Ele acaba tendo ali uma ausência da dor. Mas isso não significa que essa queimadura é leve. "Ah, não tá doendo, então tá tudo bem". Não tá doendo, porque ela foi tão profunda que ela destruiu os nervos. Então, nesse caso, o paciente ele não sente dor, porque ela é profunda e acabou atingindo a parte de inervação, queimou a parte de inervação. Por isso que o paciente não tem dor. Esse tipo de queimadura, ele sempre precisa de atendimento hospitalar, tá, pessoal? Essas queimaduras de terceiro grau são queimaduras extremamente importantes e exigem atendimento imediato. Como que a gente vai identificar, né, saber se é grave, se não é? Nem sempre a gravidade, ela depende só do tipo de queimadura. Uma queimadura pequena, ela pode ser grave se ela estiver em regiões importantes. Se ela estiver, por exemplo, no rosto, nas mãos. Também a gente tem que prestar muita atenção quando essa queimadura ela acontece em crianças ou em idosos, porque esses 2 públicos, eles são públicos mais vulneráveis. E sempre que envolver eletricidade ou produtos químicos, gente, o risco também acaba sendo maior, tá. Então isso são formas da gente identificar ali a questão se é grave ou não. Aqui eu coloquei um slide para vocês falando dos primeiros socorros. O atendimento ele deve ser rápido e ele deve ser organizado. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente precisa interromper o contato com o agente causador. Então a gente precisa tirar ali a pessoa, tirar a pele daquele contato, do que está causando essa queimadura. Depois a gente vai resfriar, né, com água corrente, pessoal, não é com água gelada, tá? Água em temperatura ambiente, água corrente. Isso é fundamental para a gente evitar que a queimadura avance. Porque se a gente não resfriar a pele, ela vai continuar agindo ali, vai continuar queimando. Em seguida, a gente precisa proteger a área com um pano limpo e observar o paciente. Se tiver qualquer sinal de gravidade, a gente precisa encaminhar imediatamente esse paciente para o atendimento, tá? Então, primeira coisa, remover a pessoa daquela fonte de calor, do fogo ou do contato químico que ela tiver, né? Depois a gente vai colocar a água sobre a queimadura, água corrente, não água gelada. A água, ela é o principal aliado no atendimento inicial, porque ela vai agir diminuindo a temperatura da pele e interrompendo o processo de destruição dos tecidos. Além disso, ela vai ajudar a aliviar a dor. Mas é importante, pessoal, lembrar que não deve ser água gelada, tá? E se a gente usar água gelada, a gente pode acabar causando um choque térmico. O ideal é que essa água, ela seja água em temperatura normal, temperatura ambiente, tá? A gente não vai esfregar, pessoal, a pele, vai evitar qualquer atrito ou manipulação da pele que foi ali lesionada. A gente vai cobrir a área com pano limpo e seco. E a gente vai procurar ajuda e encaminhar esse paciente dependendo da gravidade, tá? Aqui eu coloquei para vocês, né, a importância da água que a gente já falou. E aqui eu coloquei algumas coisas, o que a gente não faz, tá? Muitas condutas populares, elas acabam sendo muito perigosas. Passar substância como manteiga, pasta de dente, café, gente, nada disso ajuda, tá? Pelo contrário, aumenta o risco de infecção.
Gelo pode piorar a situação, gelo também queima, pessoal. As bolhas, elas não devem ser rompidas, porque elas funcionam como uma proteção natural. Uma vez que você rompe essa bolha, você tira essa proteção ali da pele. E esses erros, eles acabam sendo muito comuns e eles precisam ser evitados. Antes da gente falar aqui do papel, né, do profissional da saúde com relação a isso, a gente pensando em um paciente, um atendimento que não é realizado por um profissional da saúde, por um leigo. Então, primeira coisa, pessoal, a gente afastar e pensar na nossa segurança, segurança da cena. Depois, a gente vai afastar a vítima da fonte aonde está causando ali o problema, né? Seja o fogo, seja algum produto químico, seja o sol. E aí, o que que a gente precisa fazer, que é muito importante a gente falar? Remover toda a roupa, toda a vestimenta do paciente. Então, o paciente estava pegando fogo, estava com o corpo pegando fogo, a gente conseguiu apagar, o que que a gente tem que fazer? Retira imediatamente toda a roupa, deixa esse paciente nu. Nossa, eu fui tentar puxar, mas já estava grudado. Pessoal, se o tecido já tiver grudado na pele, a gente não tira, tá? Se vocês tiverem uma tesoura, você vai cortar em volta o que já está solto, mas o que está aderido à pele a gente não remove. Por que que a gente precisa tentar tirar a roupa o mais rápido possível? Porque se a gente não conseguir remover rápido e resfriar a pele, a roupa ela vai grudar na pele do paciente, depois vai ser mais difícil para a gente conseguir trabalhar com isso. Lógico, pensando em primeiros socorros, isso já seria uma parte, essa remoção do tecido da roupa que ficou aderida já seria do APH, junto com o pessoal do hospital. Mas nos primeiros socorros é tirar a vítima da fonte que está causando a queimadura, resfriar a pele e tentar tirar o mais rápido possível toda a roupa que estiver em contato com a pele do paciente e que não estiver aderida. Se estiver grudada, a gente não vai forçar a sua remoção, a gente vai cortar em volta e deixar o que estiver grudado, tá? Uma outra coisa muito importante, pessoal, quando a gente estiver trabalhando com produtos químicos, a gente precisa saber qual a fonte desse produto. Então, às vezes, você viu um paciente ali, ele está sofrendo uma queimadura, você vai lá e vai resfriar a pele e vai jogar água. E se for soda cáustica? Soda cáustica com a água, ela reage e queima ainda mais. Então, quando a gente não sabe a origem do produto que está ali, se for algum produto em pó, é muito importante a gente primeiro remover todo esse pó da pele para depois a gente colocar a água corrente, tá? Então, a questão da água, ela é muito importante a gente resfriar a pele, mas desde que a gente saiba que o produto que está ali em contato com a pele não é um produto que reage com água. Na dúvida, a gente vai tirar o pó da pele primeiro para depois resfriar. Tá bom, pessoal? E aqui pensando um pouquinho, né, qual que seria o papel de um técnico de enfermagem, mediante um cenário desse? O profissional que é da área da enfermagem, ele vai ter um papel muito importante, principalmente ali no primeiro atendimento, ele vai observar a queimadura, ele vai identificar os sinais de gravidade, vai iniciar os cuidados básicos e vai encaminhar a vítima quando necessário. Quando ele não for um profissional da área da saúde, ele vai realizar o primeiro atendimento, vai pensar na segurança dele, vai tirar a vítima do foco ali da onde está vindo o calor, remover a roupa e realizar o resfriamento da pele, desde que ele saiba que o produto que está ali, se entrar em contato com água, não vai ter nenhum tipo de reação, tá, pessoal? Lembrando que a gente sempre precisa saber com o que que a gente está lidando. Na dúvida, não faça. Complicações que podem acontecer. Quando a queimadura ela não é tratada corretamente, pode acontecer algumas complicações, como infecção, que é uma das mais comuns, já que a pele ela deixa de funcionar ali como uma barreira. A gente também pode ter perda de líquidos levando à desidratação. A gente pode ter, em casos mais graves, né, risco de choque, que pode evoluir até a morte. Por isso, a gente nunca deve subestimar uma queimadura. Queimadura é uma coisa extremamente importante. Aqui eu coloquei para vocês as queimaduras químicas que exigem uma atenção especial. Essas elas são perigosas porque elas continuam queimando a pele, então é preciso agir muito rápido. Mas lembrando que queimaduras por produtos químicos ou líquidos, a gente precisa retirar a roupa contaminada, lavar
com água, né, a pele ali ou os olhos, se tiver contato com os olhos, por 20 minutos ou mais, desde que a gente saiba qual é o tipo de produto, hein, pessoal. Se a queimadura for por alguma substância em pó, não jogar água direto, primeiro retira o excesso de pó e depois a gente lava com água. Se a queimadura química acontecer nos olhos, lavar imediatamente. Aqui eu coloquei a imagem para vocês. Isso daqui é muito comum em locais onde trabalha com produtos químicos, né, onde tem esse tipo de chance de contaminar os olhos com esses produtos. Ele é como se fosse uma baciazinha e 2 chuveirinhos. E esse chuveirinho, quando acionado, ele joga já água direto nos olhos, tá. Então, se tiver alguma queimadura química nos olhos, lavar imediatamente, não esfregar e encaminhar para o serviço de urgência e emergência. E se for uma queimadura elétrica? Se for uma queimadura elétrica, a gente nunca toca na vítima antes de desligar a energia, porque ainda está tendo ali a condução da corrente elétrica. E isso pode causar uma parada cardíaca. E lembra que a segurança do socorrista é primordial. Então, não, a pessoa está lá, está parada, está tendo uma queimadura elétrica. Enquanto eu não conseguir desligar a fonte de energia, eu não posso encostar na vítima, porque senão eu me torno a próxima vítima. Tá bom? E aqui eu coloquei para vocês, né, como um resuminho final, que a queimadura ela pode ser leve ou grave, que a água é a primeira conduta, lembrando que a gente saiba que não é nenhum produto que reage com a água, que a gente não passa produtos caseiros e que saber agir salva vidas, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre queimaduras e a gente se vê na nossa próxima aula.